Então, sobre qualquer base de paz, estabilidade que a gente tenha construído, seja andando ou sentado, andando com o Budô, um passo ou no outro, ou com respiração, ou com os cânticos feitos mentalmente. A gente pode continuar observando o nosso objeto, deixando um pouco de forma um pouco mais solta, para a gente acompanhar algumas breves reflexões. No nobre caminho óptimo, é o nobre caminho que leva ao fim do sofrimento, descrito pelo Buda. Um dos fatores, segundo fator, é a intenção correta, pensamento correto em algumas traduções. Pensamento de não violência, de não crueldade, o pensamento de renúncia. Isso faz parte do nobre caminho. Ó, renúncia. A gente não tem a experiência prática do que é a renúncia. A gente não vai, às vezes, tem dificuldade de entender. Ou não sabe como colocar isso em prática. Pode vir para esse grupo, a gente já teve que praticar a renúncia, né? A gente podia estar fazendo algum passeio, a gente renunciando a prazeres sensoriais, né? A gente poderia estar passeando, a gente poderia estar viajando, a gente poderia estar na praia, a gente poderia estar comendo pausadamente um café da manhã gigantesco. A gente abre mão disso e vem para praticar. A gente abre mão do nosso tempo, que a gente estaria com outros amigos, com parentes, pessoas queridas e coisas do tipo, para vir praticar. Tudo isso é renúncia. Você vê como os fatores são todos integrados, né? É muito difícil você falar, tipo, agora eu estou praticando isso, agora eu estou praticando aquilo, né? As coisas são muito interligadas. Mas renúncia é algo que a tradição de floresta incentiva muito, mas que às vezes as pessoas têm muita resistência. Que aqui começa uma área que, você vê, o budismo fala sobre não eu, sobre o irmão do ego, né? Mas como fazer isso? Renúncia é uma ferramenta para isso. A própria prática de generosidade, né? Uma renúncia de excessos financeiros, né? Para simplificar a sua vida. Pratica doação, pratica generosidade para simplificar a sua vida, trazer brilho. Ver olha o efeito que isso tem na mente. Se a mente não tem sabedoria com relação a finanças, cada vez ela quer mais, 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 e nunca é o suficiente. A gente não consegue traçar uma linha do quanto é o suficiente. Agora, a gente pratica essa renúncia, a mente vai ter essa habilidade de saber o quanto é suficiente e quanto é mais do que suficiente. E o quanto a gente pode doar sem se sacrificar além da conta. O Buda não incentivou isso também. E no mosteiro ou na vida monástica, né, renúncia é algo básico do treinamento. Para quem já praticou no mosteiro Sudavari, né, ou quem já treinou em mosteiros. Renúncia começa com a rotina. Tem uma rotina, tem um horário de acordar, tem um horário de dormir. Não é ninguém que escolhe isso, não. Está escrito no papel lá e é isso. Todo mundo tem que seguir. É uma renúncia das nossas ideias de como organizar o tempo. A gente tem que abrir mão das nossas ideias de como organizar o tempo. Óbvio, tem tempo livre, mas tem tempo que é disciplinado. Isso já é uma prática de renúncia. A gente está abrindo mão do nosso ego, né? A gente, em vez de fazer aquilo que a gente queria fazer aquele horário, muitas vezes está dormindo, né? 4 da manhã, 4:30 da manhã, que o pessoal acorda no mosteiro. Primeira atividade no mosteiro se dá várias 4:30 da manhã. Tem que andar um caminhozão até o templo lá onde tem o cântico da manhã e meditação.
no escuro, com lanterna, com bastante sati, porque às vezes tem cobra no caminho. Então, assim, às vezes está chovendo, e as pessoas vão mesmo assim. A gente estava lá, desabou uma tempestade, né? E a pessoa chegou, né? Porque a pessoa pratica, tem determinação e tem renúncia também. Tipo, a pessoa não se importa de passar por uma tempestade para ir lá fazer a prática regular dela. São coisas meio difíceis de achar hoje em dia. O pessoal quer moleza, né? Quer apertar um botão no celular, meditação mágica, né? Eu baixo, eu medito com esse aplicativo aqui. Você aperta o botão concentração, você aperta o botão sabedoria e pronto, né? O pessoal quer isso. O pessoal não quer. Essas coisas não atraem a mente, né? Tem muitos apegos. Quer ver? Aqui que você vai. Ué, abrir mão do ego não é uma prática intelectual. Você abre mão com ações, né? Não alimentando hábitos que nutrem esse ego. E renúncia é uma ótima forma de fazer isso. Então, questão de senioridade também, né? Tipo, hierarquia do mosteiro é senioridade, não tem democracia. O monge sênior falou, o monge mais júnior abaixa a cabeça. Ponto final, não tem discussão, não tem A, não tem B. Se for pedir a sua opinião, você pode até falar, mas com humildade ainda. Com renúncia de tipo, nem sei se vão me ouvir, né? Então melhor ficar quieto. Aqui eu gastar minha saliva. Então, assim, é um treinamento de humildade, né? Você vê que, de um tempo, a mente fica mais simples, né? Você fica menos cheio de opiniões, né? Cheio de ideias. Você abre mão desses apego a muitas ideias, o seu jeito de fazer as coisas, né? Tipo, tem o meu jeito de fazer. Tudo isso são ideias asquilesas do ego, das impurezas mentais que constrói. Mas no começo ele não enxerga, né? Abre mão do tempo, né? Tipo, a gente vai para o mosteiro, vai para um centro de prática, né? Para praticar qualidades espirituais, para cultivar os paramis, né? Nekama, renúncia também é um dos 10 paramis, né? Tá em várias listas, né? Além do nome caminho óbvio, está lá na lista dos 10 paramis, né? 10 perfeições espirituais. Então, assim, se a gente já tá no modo, tipo, não, se eu for ajudar a fazer isso no mosteiro, eu vou gastar quantas horas, e se eu for fazer isso, eu vou gastar quantas horas, então eu preciso compensar essas horas. A gente não entendeu nada, né? A gente não entendeu absolutamente nada do que é renúncia. A gente está pensando ainda em banco de horas, né? A gente está apegado a banco de horas. O mosteiro não tem banco de horas. Quantas vezes eu não estava no mosteiro em Mapiana, tipo, a gente começou um trabalho 10 da manhã, foi terminar 10 da noite. Ninguém estava pensando quanto não compensar essas horas. A gente estava fazendo com sacrifício, com suor e sangue mesmo. A gente estava cansado, estava, mas a gente estava lá trabalhando até o final, até terminar, todo mundo ir junto. Lembro que terminou o cântico, o, o Adriana desceu e elogiou os monges que estavam lá trabalhando até aquelas altas horas, aguentando, carregando asfalto para cima e para baixo no morro, tampando os buracos da estrada para que os leigos e os monges tivessem maior conveniência em trafegar no mosteiro. Então, quando a gente vai para um lugar para praticar a renúncia, tem que praticar a renúncia direito. Dama, se praticado corretamente, vai dar fruto. Mas a gente pratica de forma incorreta, a gente cria um inferno na mente. A gente cria um inferno na mente. A gente cria mais sofrimento ainda. A gente vai para um local de prática carregando as ideias do mundo, né? Não, você está trabalhando X horas, eu estou trabalhando Y horas. Eu trabalho mais do que você. Ou o meu trabalho é mais pesado que você. Isso é tudo coisa do ego, né? Isso é tudo farinha do mesmo saco, né? Tudo coisa do ego. Tudo fabricação do ego. Comparação, eu sou melhor que você, eu sou pior que você. Tudo isso é fabricação do ego.
E como que a gente resolve isso? Com renúncia. Não dá bola para isso, não segue isso, não fale isso. Surgir isso na mente, ignore. Nada disso ajuda. A gente fica se comparando demais com os outros, né? Tudo isso só aumenta o sofrimento da nossa própria mente, né? A gente tem que praticar a renúncia direito. Você pegar, quer ver? A pessoa vai para você praticar a renúncia. Tipo, tem várias funções no mosteiro, né? Tipo, sei lá, tem a pessoa que cuida da cozinha, a pessoa que cuida do fechar o portão, a pessoa que cuida de preparar o chá, a pessoa que cuida de preparar o café da manhã. Mas aí a pessoa pega essa coisa e cria uma identidade em cima disso, né? Eu sou isso. Eu sou a pessoa que cuida dos visitantes. Eu sou a pessoa que corta o mato. Eu sou a pessoa. E essa pessoa vai sofrer, né? Sem dúvida. Porque algumas vezes alguém vai falar bem dessa pessoa, outras vezes vão falar mal dessa pessoa. Então, assim, criou um telhado de vidro. Além de já ter os problemas, cria mais problema ainda. Você vê, renúncia, você vê, dói praticar, né? Quando alguém fala alguma coisa, alguém fala alguma coisa em discorda, a gente abre mão disso, né? Tem um certo sofrimentinho, né? No começo, a gente dói um pouquinho na mente, a gente, opa, eu não vou falar nada, vou deixar quieto. Vou abrir mão da minha opinião e vou simplesmente fazer, vou executar. Ter respeito por essa outra pessoa, essa pessoa tem experiência no assunto. Eu já fiz isso várias vezes, né? Não vou ficar dando ideia aqui, sendo que eu nunca fiz isso na prática. Às vezes, a nossa opinião até que era uma boa ideia e tal, mas é desrespeitoso isso. Você chegar num lugar, tipo, as pessoas vivem naquele lugar, e elas já experienciaram vários problemas naquele lugar. E aí a gente chega com nossas ideias, sendo que a gente nunca viveu naquele lugar por muito tempo. Ideias de como administrar, como fazer as coisas. Do que é importante, do que não é importante. Então, você vê, dá para criar bagunça em qualquer lugar. As pessoas, se não tem Dharma no coração, vão levando bagunça, tendo pro mosteiro, pro... Quer ver, não é nenhum lugar mágico que vai levar a paz mental. No mosteiro, não é no retiro de carnaval, não é em nenhum lugar. A gente tem que resolver aqui no coração. Enquanto tiver bagunça no coração, vai ter bagunça em qualquer lugar que a gente for, né? Então, treinar a renúncia não é fácil. Existe esse sacrifício. Tem esse lado de sacrifício. Esse sacrifício, no começo, é difícil praticar, né? Abrir mão das ideias, abrir mão, não falar, né? Simplesmente fazer, executar, né? Mas assim, depois de um tempo você começa a ver que, tipo, nossa, como é mais simples, né? Termina o trabalho mais cedo, não fica aquela discussão de 1 hora sobre como fazer o trabalho, e, tipo, a mente fica pacífica, né? Em vez da mente ficar agitada, brigando na defensiva, né? Tipo, que muitas dessas coisas as pessoas não percebem, né? Mas vem de uma resistência, né? Uma defensiva que, tipo, eu não quero fazer esse trabalho. Então aí a minha mente começa a fabricar várias ideias, simplesmente para eu não ter que fazer esse trabalho que eu não quero fazer. E não querer fazer é o quê? Você está nas 4 novas verdades. Esse ensinamento básico. Qualquer budista deveria saber. Tipo, isso é Vibhava Tanha. É desejo por não ser, não existir, não experienciar coisas. Mas, meu amigo, trabalho existe em qualquer lugar. A gente não quer trabalhar, então a gente vai para um spa. Lá talvez não tenha trabalho. A gente paga bem caro, e ninguém vai incomodar a gente com nenhum trabalho. Então, a gente não quer trabalhar, e vai para o mosteiro, então ele não entendeu nada, né? Não entendeu absolutamente nada. Pode ter ido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 vezes, não entendeu absolutamente nada do que é a prática do mosteiro. Tá no jardim de infância ainda. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque se a gente está a fim de praticar progredir, você vê, mesmo no mosteiro, num centro de prática, num retiro, dá para a mente ir para o inferno, nesse inferno mental, né? Porque a bagunça vai junto, né? Você tem que estar bem determinado em praticar, né? Ter disciplina. Você vê, a disciplina começa a conseguir a rotina, né? A rotina, cântico da manhã, meditação da manhã, cântico da noite, meditação da noite.
E, tipo, essa abertura para se sacrificar pela comunidade, né? Não é porque, tipo, não, acabou o horário de trabalho. Aí você vê uma coisa que precisa ser feita. Você vai lá e não faz, né? Exemplo, sei lá, acabou o horário de trabalho. Você vê um foco de incêndio começando. Ah, não, não vou mexer com isso agora, não, porque acabou, tô no meu intervalo, né? Não vou fazer hora extra. Isso não é ter sabedoria. Isso é a mente egoísta, né? A mente cheia de si, né? Cheia de ideias. Complicado, né? Você vê, não é o lugar que duas pessoas podem ir para o mesmo lugar, né? Mas assim, o benefício é completamente diferente. Depende de como que a pessoa pratica. Óbvio que as coisas vão se ajustando, vão se melhorando, assim, a gente coloca dedicação, coloca esforço. A gente tem que tomar muito cuidado. Tem que treinar essa mente. Renúncia é algo muito importante. Então, assim, renunciar às vontades, né? E imergir completamente na prática, né? No sentido de, por exemplo, seja nesse grupo de domingo, né? Por exemplo, tem os cânticos, né? Tem pessoas que não gostam de cânticos, tem pessoas que simplesmente vêm uma vez e nunca mais voltam, por causa dos cânticos, às vezes. E assim, tem pessoas que às vezes vêm e não fazem os cânticos, né? Então, assim, isso também é uma forma de resistência da mente, né? Eu vim para a atividade, né? Vou renunciar às minhas ideias e vou pelo menos fazer, né? Vou pelo menos tentar. Pelo menos tentar experimentar por um tempo, umas 10 vezes, depois eu tiro minhas conclusões a respeito. Então, você vê, a renúncia, seja vir no centro, na atividade, né, ter a humildade de seguir a rotina proposta integralmente, né? Seja ir para o mosteiro, para um retiro de meditação, né? Seguir a rotina estritamente, né? Isso é a base que vai possibilitar a gente a progredir. E assim, um bom tipo de pensamento deve ter uma boa razão para ser dessa forma. Assim, as pessoas, imagina, depois de 2.500 anos de várias coisas acontecendo, né? Se isso chegou do jeito que está aqui agora, né? Várias pessoas, né? Eu treinei dessa forma, o meu mestre treinou dessa forma, o mestre do meu mestre treinou dessa forma e assim por diante. Não deve ter alguma coisa boa nisso, né? Não deve ser um tanto de gente cega, simplesmente acreditando cegamente no que o outro está falando. Então, assim, você vê, renúncia, seja vindo a uma atividade ou participar integralmente, né? Colocar tudo, ter essa abertura de, pelo menos, não, vim para atividade, eu vou fazer tudo, né? Fazer tudo que é oferecido aqui. O pessoal que vai para o mosteiro, né, para ter essa abertura de ficar no mosteiro efetivamente, né? Não é ficar do lado, né? Também. Se alguém for idoso, tiver problemas de saúde, talvez seja até compreensível. Tem necessidades alimentares especiais ou coisa do tipo, né? Mas na maioria dos casos é possível, né? Se tiver uma certa disciplina, né, uma certa abertura, né, ficar no próprio mosteiro, né, e emergir na rotina do mosteiro, que é muito mais estrito, né? Não. Se você ficar no lado do mosteiro, num hotel, numa pousada, num chalé, você pode acordar a hora que você quiser, você pode dormir na hora que você quiser. Não tem toda a questão das regras que você tem que seguir. Você vê, deve ter alguma razão para os mosteiros ser desse jeito, né? Todas essas regras, toda essa disciplina, toda essa renúncia que tem que ser praticada. Então, a gente está do lado, a gente está perdendo muita coisa. Então, assim, tomar cuidado com essa resistência da mente, né? Tomar cuidado com essa resistência, né? Ah, não, é mais conveniente, eu fico aqui do lado no hotel e vou no mosteiro só para cântico da manhã e da noite. Mas o que que a gente está perdendo com isso? Ah, não, é bom que eu posso meditar de manhã, né? Porque se eu ficar no mosteiro de manhã tem o horário do trabalho, o trabalho é muito cansativo. Ué, se é cansativo, isso contrapõe a preguiça, né? Isso cultiva energia. Energia é um fator da iluminação, né? O pessoal que estuda deve saber disso. Mas onde que encaixa esse fator da iluminação, né? Não é uma energia virtual, né? Você vê, quem não tem energia para trabalhar, ainda vai ter energia para meditar, né? Então, assim, não,
a prática é muito mais real do que a gente imagina. E assim, trabalho e meditação não são inimigos, né? Você vê, se a gente só treina meditação e não treina treina a mente a trabalhar em paz, a gente vai meditar e vai viver essa dualidade, né? Quando a gente meditar, a gente vai ter paz. Quando a gente for trabalhar, a gente for estudar, nossa mente vai ter uma bagunça, né? E não vai saber conciliar as duas coisas. No mosteiro tem trabalho também. E se a gente aprende a trabalhar em paz, a gente vai conseguir voltar a sair do mosteiro e trabalhar em paz no nosso trabalho, nossa rotina no escritório, seja onde for o nosso trabalho. Então, assim, humildade e renúncia são coisas muito importantes. E a gente tem a oportunidade de praticá-las. Só que muita gente joga fora, né? Achando que é inútil, né? Que a gente está sendo esperto, né? Não vou ficar no mosteiro, não, vou ficar aqui no hotel do lado. Eu não preciso acordar cedo, eu não preciso fazer o trabalho. Eu posso meditar a manhã inteira sozinho, né? Ficar só na minha, ninguém vai falar nada para mim. Então, você não tem desafio, né? Quer dizer, ser desafiado, né? Fazer uma coisa que é difícil, né? Assim, tem o seu efeito na mente. Tem muita coisa boa que possibilita que a gente faça isso. Aí você vê, começa com essa abertura. A gente tem que ter essa atitude de renúncia sincera. Assim, se a gente não quer renunciar, tudo bem, existe mindfulness, existe outros caminhos de meditação aí que não tem tudo isso. Mas se for o caminho do Buda, não tem outro jeito. Tem que cultivar os paramis, tem que cultivar o caminho óptimo. Se não tiver renúncia, não vai ter progresso, vai atolar. Não tem como. Se jogar fora. O Buda coloca 8 fatores 8 ingredientes na receita. A gente joga fora um fator. Pronto. Como que vai dar certo isso? Como que a gente vai diminuir o sofrimento da mente sem um fator? Não tem como. Então, assim, eu acho que a gente deve buscar explorar melhor essas oportunidades que a gente tem. A gente já tem um mosteiro no Brasil, a gente tem a oportunidade de fazer retiros, né? A gente tem a oportunidade de participar de grupos regulares, né? Então, aproveite a oportunidade ao máximo. Tem muita coisa boa simplesmente de seguir a rotina básica. Coisas, assim, foram colocadas por compaixão pelas pessoas nessa rotina, buscando que crie qualidades boas na mente das pessoas. Então, assim, aproveite isso, né? Aproveite ao máximo. E isso vai ter resultado depois. Se a gente tem resistência, né? A mente tem resistência, a mente tem teimosia, né? Que a gente tem uma abertura, pelo menos, para tentar uma vez, né? Vou fazer, não, vou fazer 3 vezes, vai. Vou ver o efeito que tem na mente. Vamos ver se não realmente dói tanto assim, é tão prejudicial assim. Então, ou ser tão benéfico assim. E aí a gente vai sentindo o gostinho da renúncia, né? Vai vendo o benefício que tem na mente, como se pacifica a mente, como se simplifica a mente. E a gente vai querendo fazer mais vezes. E aí é natural, aí não precisa de professor empurrar a gente, aí a gente faz sozinho. Aí vai ter um tanto de gente falando, né? Tipo, nossa, já acabou o horário de trabalho, mas por que você está lavando em volta do salão? Tipo, sei lá, um trabalho que é difícil, que demora muito tempo. E a mente vai ter certeza de como dar uma resposta. A mente vai saber responder. Então, assim, e não vai ser perda de tempo. Não é questão de hora extra, não é uma hora extra de trabalho, é uma hora perdida de meditação. Não é isso. Não, não acredite nisso. Isso é uma ideia distorcida. Tome muito cuidado com essas ideias. Então, assim, fica essas dicas, né, de como aproveitar melhor, como cultivar renúncia, seja nas opiniões, seja nas ideias, seja na disciplina do horário, seja no tempo, seja na quantidade de horas que a gente sacrifica pelo Dhamma, pela Sangha e pelo Buda. E aí que a gente possa continuar praticando dessa forma, que a gente possa colher o máximo de benefício possível ao longo desse caminho. Então, no final, se alguém quiser fazer alguma pergunta, comentário, dúvidas, compartilhamentos, dúvidas gerais do budismo, da meditação, só abrir o microfone e falar.